Se fazer uma entrevista de emprego já é difícil, imagine em inglês. Aprenda como se portar e não cometer erros básicos neste vídeo. My name is Janaína. I am 27. I'm married. Durante a nossa entrevista, ela utilizou estruturas bem simples. Nenhum candidato quer usar o mínimo que ele conhece, porque ele quer te impressionar de alguma maneira, mas por outro lado, se ele começar a desenvolver demais, ele pode não aguentar o tranco, dependendo das perguntas que você vai fazer depois. What does he do? He's carpenter. Quando eu perguntei sobre o marido dela, ela disse he's carpenter e não he is a carpenter, sem esse artigo. Muitas vezes, quando a gente utiliza, acaba viciando e usando sempre o a e nunca o an. Então, quando ela estava falando de algumas habilidades também, an ability e não a ability. What were you doing before? I used to work in a school, and after I went to the finance area. Went to. Eu não preciso pronunciar duas vezes o som do T. Eu não tenho went to. Went to. Ela é uma passagem mais sutil. Which do you prefer, training or being trained? Depends on. Ela nem falou do que dependia, então ficou com uma preposição solta e não utilizou nenhum sujeito para essa frase. Não existe frase com sujeito inexistente em inglês. O único tipo de estrutura gramatical que você vai utilizar sem sujeito é o there to be. I think there's opportunity to change. I think it would be a great opportunity. Se ele tem uma limitação de vocabulário, ele vai repetir várias vezes a mesma palavra. And since you started working there, did you have the same functions? No. No? When I started to work there, it was in a coordination area. A Janaína tem uma boa compreensão oral, mas é comum um candidato, por exemplo, principalmente porque em um momento de entrevista ele está nervoso, ele está super ansioso, ele pede para que a gente repita algumas perguntas. Melhor esse candidato pedir para a gente repetir, mas se certificar de que tenha compreendido, do que achar que entendeu e responder de qualquer maneira. How did you know about this position? I saw in internet. Fluência é velocidade de fala. Ao mesmo tempo que você tem candidato fluente que comete erros, você tem candidato que usa todas as estruturas corretamente, mas cuja fluência é muito baixa. Muitas vezes é o típico interlocutor que cansa quem está ouvindo, também não é um cenário ideal de comunicação.